Então beleza, se a gente não tem grandes atualizações em relação a essa negociação do Thiago Santana, ex-futebol japonês, um nome que surgiu no Twitter nas últimas horas é do colombiano Leonardo Castro, centroavante experiente, 31 anos de idade, ele que na última temporada pelo Milionários marcou 22 gols, além de 4 assistências em 55 jogos. De fato, um goleador nato, né? 1,75 m de altura, ele que é destro e tem um contrato no Milionários até dezembro de 2025. Achei estranho essa informação, né? Porque, olhando os números do cara aqui, ele pode jogar em qualquer um dos gigantes clubes da América do Sul, como por exemplo um Boca Juniors, enfim, um Estudiantes, ou até mesmo aqui no futebol brasileiro, Grêmio, Cruzeiro, seria uma opção bem interessante. Essa informação, entre aspas, né, que foi trazida pelo Twitter, vou deixar aqui para vocês, é um perfil chamado Fute News Ali, né, como se fosse de Alejandro, enfim, Alejandro Fute News, garantindo que o Leonardo Castro, atacante do Milionários, tem um acordo com a equipe do Goiás, né? Essa informação publicada no dia 8 de janeiro de 2024, 10h57 da manhã. Fui checar essa história e não existe, tá? Não existe nenhum acordo, nenhuma proposta, nem sequer uma sondagem do Goiás para contar com o Leonardo Castro. Eu não vou chegar aqui e cravar que ele não vai pintar aqui de forma alguma, porque a gente sabe que o futebol é meio maluco, o Goiás tem sim dinheiro em caixa. Se quisesse, por exemplo, fazer uma oferta digna ao Milionários e contratar, por exemplo, um jogador de peso, não seria nenhum absurdo. O Goiás que está assim atento ao mercado sul-americano, já tem aí acertos com o Ivan Torres e também com o zagueirão argentino o Gaston Susso, mas nesse nível, por exemplo, um jogador igual o Leonardo Castro, que tem contrato até o final de 2025, um valor de mercado segundo o site Transfermarkt de 5 milhões de reais, né, e marcando 22 gols na última temporada, eu de fato não acredito. Então, das informações que eu pude buscar aqui para vocês, não existe nenhuma proposta, nenhum acordo com o Leonardo Castro. Um abraço também ao Periquito Brizado, que me ajudou nesta notícia. Sobre colombianos, o Goiás que procurou na temporada passada, isso sim é verdade, o centroavante Rodalega, aquele experiente, ex-Fulham na Inglaterra, também com passagens pelo Bahia aqui no Brasil, e o enamorado do Santa Fé, ele que atualmente está no Júnior Barranquilla. Esses dois que enfrentaram o Goiás, aí sim, houve sondagem do clube alviverde, mas sobre o Leonardo Castro não, e seria sim uma ótima opção. Ele que começa já mais experiente, a primeira boa temporada do Leonardo foi em 2016, pelo Independiente de Medellín, já marcando 13 gols. Passou no Deportivo Pereira, onde foi campeão, se eu não estiver enganado, em 2022... Eu acho que o Deportivo Pereira foi campeão do Campeonato Colombiano. Foram 25 gols em 44 jogos, classificou inclusive para a Copa Libertadores. E nessa temporada acabou chegando no Milionários. Uma excelente camisa nova, tá? Eu ficaria de olho, por exemplo, com o Goiás voltando para a Série A em 2025, poderia ser uma baita contratação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. E pelo menos pelo que eu pude apurar, não existe nenhum acordo com esse jogador para o Goiás. Só para finalizar o nosso vídeo, trazer aqui rapidamente uma atualização envolvendo o argentino Julián Palacios, que segundo informações do Gustavo Ramos e da Ana Lívia Dias da rádio Band News de Goiânia, um abraço aí para a galera, o jogador não será mais contratado pelo Atlético Goianiense por conta de diversas exigências feitas pelo São Lourenço ao repasse do jogador, né? Enfim, essa continuidade do Palacios no futebol brasileiro. Dessa forma, a tendência é que ele faça a pré-temporada no São Lourenço. Não é um jogador, digamos, muito bem visto por lá, pode continuar, enfim, na minha avaliação, o campeonato argentino que é inferior ao campeonato brasileiro, mesmo o São Lourenço tendo pretensões maiores do que o Goiás, né? Em um campeonato local. Acredito que o Palácio poderia ser uma opção para o segundo tempo muito válida, né? Mas nesse momento, após 3 gols e 3 assistências em 49 jogos pelo Goiás, ele deve começar a pré-temporada no São Lourenço, onde tem contrato até dezembro de 2024, e segundo informações também do Periquito Brizado, do André Rodrigues, o Goiás nem sequer procurou, né? O Thiago Menezes também confirmou essa informação, que não houve nem sequer sondagem, o Goiás não quis de fato continuar com Palacios para esse ano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito desse assunto. Se você aceitaria de volta o Palacios, eu acho que não é nenhum craque, mas para uma Série B poderia ser um bom jogador, já conhece a casa, já tem um entrosamento, por exemplo, no meio de campo, com o Dieguinho, com o Morelli, né? A tendência é que o Morelli não fique, mas enfim,
que participou juntos, né, participaram juntos na última Série A. O Sander da mesma forma, o Bruno Melo, o Sidmar, Maguinho. Eu sou sim a favor desta continuidade de um espinha dorsal, mas ainda assim o Goiás precisaria de um nome, digamos, um pouco mais experiente e de fato um camisa 10, né? Responsável por armação de jogadas, criações, enfim, um cara mais habilidoso para essa função. Sobre a camisa 9, é sim muito necessário o Goiás procurar e de preferência um jogador já com experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, uma boa aposta aqui da América do Sul, um jogador, digamos, como o Leonardo, deixa eu pegar o nome dele aqui, Leonardo Castro, né, o colombiano, por exemplo, um jogador desse quilate, tá? Não apostar, por exemplo, em um jogador da segunda divisão da Colômbia ou de um pequeno clube do Paraguai, do Uruguai, enfim, aí eu acho um pouco arriscado para uma competição tão difícil. Se for para a composição do elenco, eu não vejo erro nenhum em apostas. O grande defeito do Goiás é contratar jogadores deste nível, né, deste quilate,